Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. Romanos capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Amém. Queria falar nesta noite sobre o tema Conhecendo a Deus. Muitas pessoas ainda não conhecem a Deus. E nós precisamos conhecer a Deus. Diz assim a palavra dele: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo, ser sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluias. Deus, nós queremos a paz do Senhor sobre o nosso coração. Deus, abençoe cada pessoa que colocou os pés aqui nesta noite, assim como o Senhor tem feito sempre neste lugar. Ó Deus, queremos entregar a nossa vida ao Senhor, a nossa mente cativa ao Senhor. Queremos que Teu Espírito venha nos fortalecer através da Tua palavra. Amém e amém. Senta no teu lugar. Irmãos, graças a Deus por essa palavra. Graças a Deus pela vida de vocês que estão aqui para ouvir sobre essa palavra. Romanos capítulo 1, verso 20, fala algo bem objetivo, não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Aqui está dizendo o problema e está dizendo o porquê do problema. Ou seja, está dizendo que o que de Deus se pode conhecer, Deus já manifestou. Está manifesto, está no versículo de número 19. O que você pode conhecer de Deus, o que você pode entender de Deus, já está aberto, já está manifesto, já está dado. Está ao alcance de todo mundo. Só não conhece a Deus quem não quer. Está aberto para todo mundo. É isso que o versículo 19 está dizendo. Está dizendo o que de Deus se pode conhecer. Ou seja, existem algumas coisas que não é para o nosso conhecimento. Existem algumas coisas de Deus que é só de Deus. E você nunca vai conseguir explicar. Porque Deus, você não explica. Não adianta tentar explicar Deus, definir Deus, entender por que Deus faz certas coisas. Algumas coisas não vão ter explicação nenhuma. Você vai tentar explicar, você vai ficar maluco. Então a gente tem que, na verdade, obedecer e crer nesse Deus. E o que a gente precisa saber já está manifesto. Já está claro. É bem fácil de compreender Deus. É como eu sempre digo, a gente é só ser um pouquinho racional. Ter um pouquinho de cabeça. Não precisa ser muita cabeça, não. Um pouquinho só. Um pouquinho de inteligência. Você consegue compreender Deus nas coisas que Ele criou. Você consegue enxergar Deus nas pessoas. Você enxerga Deus na natureza. Você enxerga Deus em todo canto, irmãos. É fácil. No versículo 20 diz, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Criadas. Olha para uma pessoa, olha para um ser humano. Olha para uma criança, olha para um bebê. Olha a concepção, uma criança no ventre da mãe.
o instinto materno da mãe com o filho. Olha o nascimento dessa criança. Olha o crescimento, o desenvolvimento, a formação da personalidade dessa criança. A sua divindade e o seu eterno poder se entende claramente, se vê pelas coisas que são criadas. Olha as plantas, olha a natureza, olha os frutos, a árvore, os rios, olha o mar, os pássaros. Dá uma olhada. Observa atentamente. Usa a sua cabeça para observar tudo que foi criado. E você vai facilmente perceber que existe alguém muitíssimo superior a nós, que está por trás dessa criação toda. Existe um arquiteto, existe um ser inteligente, um ser que cria, da forma, da cor. Interessante que tudo que ele faz é para nós. Para nós. Porque se não fosse para nós, a gente não gostava de ver a natureza. Nós nunca iríamos gostar de estar observando uma árvore bonita, um jardim bonito, um pássaro bonito. Tudo é agradável aos nossos olhos. Porque Deus fez para a gente. Então nós temos que perceber Deus naquilo que Ele faz. Naquilo que Ele fez, naquilo que Ele está fazendo. E finaliza aqui o versículo de número 20, dizendo o seguinte: para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpas. Não tem desculpa, porque as coisas estão expostas. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Por causa de tudo que Ele fez, nós temos que glorificá-lo, tem que dar graças diante dele sempre, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito. Louvado seja Deus. Olha para a natureza e diga: louvado seja Deus. Olha para o seu irmão e diga: louvado seja Deus. Olhe para um bebê e diga: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Escureceu o coração. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, o mundo ficou louco. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Irmãos, tem gente que adora tanta coisa, tem gente que gosta de tanta coisa, mas não gosta de Deus. Nós podemos perceber isso ontem, quando nós começamos a fazer evangelismo. Começamos a distribuir panfletos sobre Jesus, a resistência das pessoas em relação às coisas de Deus. É triste, irmãos. É triste. Como que as pessoas são resistentes? Você diz assim: olha, é sobre Jesus. Elas olham para você e dizem: tá. Vou fazer esse sacrifício por você. Ser humano. O ser humano criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, rejeitando o próprio Pai. É o mundo. Versículo de número 24: pelo que também Deus os entregou às consciências do seu coração. Não servem a Deus. Não querem observar a Deus nas coisas que Ele criou. Por isso foram entregues as suas consciências, para desonrar o seu corpo entre si. Por isso que tem tanta safadeza neste mundo. O homem rejeitou a Deus, então Deus deixou o homem a sós com o seu pecado, com a sua própria natureza. E por isso que o mal, por isso que a perversão, ela é tão poderosa. Por isso que tem tanta gente enrolada, gente que faz mal para os outros, gente que não quer nada de respeitar os outros, gente que só dá trabalho, porque rejeitaram a Deus, o verdadeiro Deus, o amor de Deus. A criatura rejeitou o seu Criador, ela não glorificou o seu Criador, ela não reconheceu o seu Criador, ela não foi submissa ao seu Criador, ela não amou o seu Criador. E por isso Deus deixou a criatura a sós, com as suas consciências, os seus pecados.
a sua própria carne. Por isso que existe tanta coisa ruim. A realidade do pecado revela a distância que o homem tem de Deus. Quando você vê alguma coisa na televisão que é abominável, isso representa a distância que o homem tem de Deus. A distância, quanto mais distante, mais profundo é o pecado. Mais profundo é o pecado. Qual o tamanho do pecado? É do tamanho da distância que o homem tem de Deus. E por isso que o pecado, ele tem uma influência tão grande no meio do mundo. Quem está entendendo? Mudar a verdade de Deus em mentira. Honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Tem gente honrando muito mais pessoas do que a Deus. Tem gente honrando a marido, honrando a filho, honrando a namorado, mas não honra a Deus. Essa é a realidade que Paulo está falando aqui. Porque o homem recusou o amor de Deus. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Homossexualismo. É contrário à natureza. Está dizendo aqui que mulher não está gostando mais de homem. E a mulher começou a gostar de mulher. O homem começou a gostar de homem. A Bíblia está dizendo. Porque Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. É abominação. É consequência da separação, é consequência da desobediência, porque as pessoas não querem conhecer a Deus. Elas rejeitam a Deus, Deus está diante delas. A natureza se revela em todo o tempo, mostra Deus. A natureza diz para você assim: olha, Deus existe. Os pássaros dizem para você: Deus existe, Deus existe, Deus existe. As flores dizem: Deus existe. As árvores dizem: Deus existe. A chuva diz: Deus existe. A criança no ventre de uma mãe diz: Deus existe. Deus existe. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Homossexualismo. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Eles não se importaram, versículo de número 28, de ter conhecimento de Deus. Olha para o seu irmão e diz: precisamos ter conhecimento de Deus. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Conhecimento é tudo, irmãos. Conhecer Deus nos transforma em gente. Conhecer a Deus nos transforma em seres humanos. Nós deixamos de ser animais irracionais para sermos gente de verdade. Seres humanos, a presença da realidade de Deus na nossa vida nos transforma em seres humanos de verdade. E vamos fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ama. E vamos deixar a maldade de lado, a inveja de lado, a prostituição de lado, para fazermos exatamente aquilo que Deus quer que façamos, por causa do conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do Deus vivo.
Quem quer conhecer Deus? Como nós conhecemos a Deus, então? Foi dito. Pelas coisas que foram criadas. Pelas coisas que foram criadas. A Bíblia está dizendo aqui. Deus é conhecido pelas coisas que foram criadas. Que Deus organizado, irmãos. Constelações de estrelas organizadas. Deus é um Deus organizado. Planetas girando em torno de si mesmos e ao redor de quem? Deus é perfeito. Organização. Deus que fez. É um Deus de ordem. É um Deus tremendo, amém? O salmista Davi diz no Salmo 104, verso 24, ele disse o seguinte: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Amém. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus através das coisas que foram criadas. Nós conhecemos a Deus através da sua palavra, através da sua palavra, através da sua palavra. Repita, palavra é tudo. Palavra é tudo, irmãos. Palavra de Deus é tudo. E Satanás faz com que as pessoas resistam à palavra, porque a palavra tem poder para mudar a sua vida. Satanás é um ladrão de palavras. É o ladrão da palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus entra em você, ela tem poder para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus é o conhecimento da palavra que mantém os demônios longe. É o conhecimento da palavra que mantém os demônios afastados. Mas se você está cheio de demônio, é porque você não conhece a palavra de Deus. Você conhece qualquer coisa, você conhece o que você quer, o que você acha, mas você não conhece a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder para te libertar. A verdade tem poder para libertar você, libertar a tua vida, libertar a tua família. Então esquece tudo que você sabe e começa a aprender novamente a palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus é livre. As algemas, elas vão cair. Não há prisão sexual, não há prisão de vício, não há prisão da maldade, não há prisões. Porque a palavra liberta a gente. A palavra é verdadeira. Aí tem muita gente que diz assim: ah, mas a palavra, isso foi escrito por homem, a palavra, esse negócio de Bíblia, isso é coisa de homem, pastor, isso aí não tem nada a ver. Aí você começa a ver os experimentos que foram feitos na história, num tempo onde acreditavam que a terra era plana, irmãos. Sabia que tinha um tempo que todo mundo acreditava que a terra era plana? E olha, demorou muito tempo para descobrirem que a terra era redonda. Tinha um monte de gente que afirmava, muitos estudiosos afirmavam que a terra era plana. Está entendendo? E aí, lá para o ano de 1521, mais ou menos, um cara chamado Fernão de Magalhães, que era um navegador, ele foi o camarada que consolidou a ideia de que a Terra era redonda. Porque por muito tempo, muita gente acreditou que a Terra era plana. Estudiosos acreditavam que a Terra realmente era plana. Aí o navegador começou a observar que quando os navios eles navegavam no infinito, eles desapareciam. Consigo ver mais um navio. Aí ele observou, a Terra é redonda, porque o navio vai sumindo. Descobriram não há muito tempo, que a Terra é redonda.
Esse negócio foi muito interessante, que foi endossado através dessa experiência de Fernão de Magalhães, de que a Terra é redonda. E foi reafirmado, e a ciência reconheceu que a Terra é redonda, e veio um monte de estudo em função disso, aí definiram, a Terra é redonda. Mas olha só que interessante, o que acontece em Isaías 40, verso 22. Isaías, sabe quantos anos que tinha de diferença do profeta Isaías para Fernão de Magalhães? 2.221 anos. 2.221 anos. Antes de Fernão de Magalhães, o profeta Isaías disse através da palavra, ouça bem, Isaías 40, 22, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Ué, a Bíblia já dizia, os homens não sabiam, mas a Bíblia já dizia que a terra é redonda, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, é ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Amém? Por que não descobriram antes? Porque tem um Deus, irmãos, aqui nessa palavra. Tem um Deus, e o profeta já sabia disso há muito tempo. Enquanto as pessoas estão tentando descobrir, a Bíblia já tinha dito. Se eles tivessem pesquisado a Bíblia antes, o homem já sabia disso há muito tempo. Ele ia economizar muitos anos, amém? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, verdadeira, amém, irmãos? Teve um tempo também que todo mundo acreditava que a terra era sustentada em cima de um monte de colunas. Até na mitologia grega, eles definiram a sustentação da terra sob colunas. E na mitologia dizia também que tinha um gigante que segurava a terra. Isso foi difundido por muitos e muitos anos, essa teoria de que havia um ser que sustentava a terra, um ser mitológico que sustentava a terra. Mas aí, olha só o que disse em Jó, interessantíssimo. Jó 26, verso 7. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. A Bíblia está dizendo que a terra está sustentada sobre o nada. Só que tem gente que não sabia disso. Havia estudiosos naquele tempo que não sabiam disso. Mas a Bíblia já dizia, há milhares de anos atrás, que a terra estava sustentada sobre o nada. Você vai acreditar em homem ou você vai acreditar na palavra de Deus? Repita, eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Amém. Amém. Quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas, ele chegou com caravelas. Sabiam disso? Com caravelas. E as caravelas, elas já existiam há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Na época de Júlio César, no ano 100 antes de Cristo, já existiam caravelas. E passou mais de 1000 anos e as caravelas continuaram a existir. Amém? Não houve uma evolução tecnológica dentro de mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Não houve evolução tecnológica. A tecnologia ficou parada. Mas aí, no nosso tempo, a ciência começou a se multiplicar. Rapidamente, sabe por quê? Está dizendo aqui na Bíblia, Daniel capítulo 12, verso 4, presta atenção. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Multiplicará. Da época de Júlio César até Colombo tem mais de 1500 anos. E nada mudou dentro de 1500 anos. As mesmas caravelas, com a mesma tecnologia, elas passaram por 1500 anos e não mudaram nada, eles não evoluíram nada. Mas no nosso tempo, Daniel está dizendo que no final dos tempos, o saber, a ciência iria se multiplicar, ou seja, iria aumentar a velocidade da ciência. E está aumentando, irmãos. Os iPads, os notebooks caíram
de 5 anos para cá na nossa cabeça de uma vez só. Há 10 anos atrás, internet era uma coisa que difícil de acreditar. Um telefone celular, quando saiu aquele tijolão, é da minha época. O tijolão, não sei quantos anos tem isso, mas não tem mais de 15 não. O tijolão, que é aquela rapadura desse tamanho, que você carregava e o cara ficava todo bonito. Quem já usou aquele tijolão aí? Eu, Tabosa, já usamos. O tijolão, aquele grandão da Motorola desse tamanho. Quando falaram, vai vir um telefone celular, eu falei, é ruim, hein? Telefone que você conversa sem fio? É ruim desse negócio existir. Quando chegou aquele negócio, foi diminuindo. E hoje, olha a tecnologia que tem. Então, Daniel disse que o saber iria se multiplicar com velocidade. Quanto mais o tempo vai passando, a ciência vai se multiplicando conforme a Bíblia disse. E a tecnologia caiu como um boom sobre a gente, tudo agora é tecnológico, todo mundo tem telefone celular. Até os pequenininhos têm telefone celular. Nós dependemos de celular, dependemos de tecnologia, dependemos de computadores, de internet. Sem internet o povo fica doido. 90% das pessoas que estão aqui não conseguem viver sem internet. Inclusive o pastor de vocês. Não tem jeito. É porque aumentou o conhecimento, aumentou a velocidade de informação e está aumentando cada vez mais. E está reduzindo cada vez mais os componentes eletrônicos. E muita informação circulando, você descobre tudo pela internet, o bem e o mal. Você consegue alcançar informações rapidamente, você consegue formar um teólogo com velocidade. Antigamente a gente estudava naqueles livrões, né? O cara para estudar alguma coisa tinha que abrir aquele monte de livro, tinha que ir para a biblioteca pública. Acabou esse negócio de biblioteca, irmãos. Ninguém quer saber de biblioteca, não é? O cara vem na internet. Ele vai no computador dele ali, está tudo ali. Tem a Wikipédia, que responde um monte de coisa. Tecnologia. A Bíblia disse, na época de Daniel, que o conhecimento se multiplicaria. Daniel, irmãos. Daniel. Olha onde está Daniel. Daniel está antes de Cristo. Amém? Vocês estão entendendo? Então a palavra de Deus é a verdade, irmãos. A palavra de Deus é a verdade, amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Sabia que o ciclo de água, é só curiosidade. As águas do mar se evaporam e sobem e formam nuvens, depois chove. Esse é um ciclo de água. Esse ciclo de água, que a água sai do mar evaporada, sobe, forma as nuvens, depois chove. É um ciclo. Isso foi definido em 1700, foi descoberto isso. Em 1700. Eles descobriram que havia um ciclo de água, que a água evaporava, depois ela subia para o céu e descia de novo. É o ciclo das águas. E olha o que a Bíblia diz em Amós 9:6. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores do céu, e fundou na terra a sua abóboda, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Ele chama as águas do mar, e derrama sobre a terra. Como é que você chama as águas do mar e derrama sobre a terra? Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade de Deus. Amém? A verdade absoluta de Deus. Absoluta. Nós temos que crer na palavra de Deus. Para conhecer a Deus, você precisa conhecer a palavra dele. E confiar na palavra dele. Porque a palavra de Deus tem poder para te libertar. Amém? Interessante na Bíblia também, que Moisés começou escrevendo os primeiros livros da Bíblia. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. E aí foi passando. Cada um escrevia um pedacinho. O profeta Samuel escreveu. Davi escreveu os Salmos. Salomão escreveu. Mateus escreveu. Jeremias escreveu. Ezequiel escreveu. Paulo escreveu.
Só que a Bíblia tem um começo, que diz assim: e fez Deus o céu e a terra. Gênesis. Depois, lá no finalzinho, Apocalipse: e faço novos céus e nova terra. Olha que história interessante. A Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos por homens diferentes, que muitos deles não se conheceram. A maioria. Quase 90% não se conheceram. Vocês estão achando que Moisés conheceu Samuel? Vocês estão achando? Moisés conheceu Davi? Vocês acham que conheceu? Jeremias conheceu Davi? Salomão conheceu o apóstolo Paulo? Tem 500, 1000, 1200, 1500 anos de diferença de um para o outro. Eles não se conheciam, a maioria deles. Mas a Bíblia, ela tem um começo: e fez Deus o céu e a terra. Depois, no final do livro, ele diz assim: façamos novos céus e nova terra. A Bíblia começa com Deus, com o homem. E a história vai decorrendo. No meio, o homem cai em pecado, o homem entra em juízo. É uma história completa, que tem um começo, um meio e fim, formada por vários livros, cuja maioria dos autores não se conheceram porque viveram em tempos diferentes. Mas parece que tem alguém que está dizendo para eles assim: olha, ô Moisés, escreve assim. Ô Josué, escreve assim. Ô Samuel, escreve assim. Parece que existe alguém superior que está falando no ouvido desses caras. Davi, escreve assim. Escreve assim. Jeremias, escreve assim. Ezequiel, escreve assim. Escreve assim. Amós, escreve assim. Mateus, escreve assim. Paulo, escreve assim. João, escreve assim. Todos escreveram uma só história, que tem começo, meio e fim. E eles não se conheceram. Sabe por quê? Porque tem alguém superior que estava falando no ouvido deles. Vocês estão entendendo? É muito tempo, irmãos. É muito tempo. De Gênesis a Apocalipse tem mais de 1500 anos. Mais de 1500 anos. E como que uma história foi escrita em mais de 1500 anos? Por homens diferentes. Que é um livro só. O livro tem começo, meio e fim. É uma sequência definida que revela uma personalidade de um Deus que não muda. Então a palavra de Deus é a Bíblia. Nós temos que crer na palavra de Deus, amém? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: toda escritura é divinamente inspirada. Divinamente inspirada. Foi Deus que escreveu. Deus usou pessoas em tempos diferentes para escrever uma história que Ele queria escrever. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando você conhece a palavra de Deus, você é liberto. Você é liberto. Você quer conhecer a Deus? Olha para a natureza. Você quer conhecer a Deus? Olhe para a chuva, olhe para o tempo, olhe para as flores, olhe para uma criança, olhe para a vida de uma pessoa. Olhe, você vai conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? Olha para a palavra dele. Confia na palavra dele. E aquilo que ele diz vai cumprir. Porque é a palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus. Nós temos que sermos apaixonados pela palavra de Deus. Amém, igreja? Nós temos que depender de Deus. Eu queria finalizar com a leitura do Salmo 104, que diz algo que é muito bonito e importante. Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Todo mundo espera de Deus, porque todo mundo depende de Deus. Quando você tenta depender de outros, você não vai subsistir. Porque a Bíblia diz que todos esperam de Deus, todos dependem de Deus, todos precisam de Deus. O salmista disse no Salmo 104, todos esperam de Deus, a partir do verso 24. Todos. E tem gente que insiste em viver sem Deus. Tem gente que não quer viver com Deus. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento
em tempo oportuno, em cada tempo, em cada momento da sua necessidade, o Senhor vai te suprir. Ele vai te suprir. Se for na dificuldade financeira, se for na dificuldade emocional, física, Ele vai suprir você em todas as suas necessidades. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão, eles se enchem de bens, esconde o teu rosto, ficam perturbados. Se o Senhor tira o fôlego, eles morrem. A gente morre. Davi diz que a gente morre. Davi diz que Deus tem poder sobre o nosso fôlego. Tem poder sobre o fôlego dos pretensiosos, dos ricos, dos arrogantes. Ele tem poder sobre todo o fôlego, porque a Bíblia diz aqui, através da palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que o Senhor, quando esconde o rosto, as pessoas ficam perturbadas, por isso tem tanta perturbação. Se lhes tira o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Ele envia o Espírito. Eles são criados. E assim renovas a face da terra. Eles são novamente criados. O Espírito de Deus, Ele nos renova. O Espírito Santo de Deus, Ele recria a nossa vida novamente. Renova as nossas forças. Renova a nossa vida. O Espírito Santo de Deus faz isso. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus é o Todo-Poderoso. E você quem é? Quem é você? Que você insiste em viver sem Deus. O que Deus precisa fazer mais para provar que Ele existe? O que Ele precisa fazer mais? Alguém que dá o filho para morrer em sacrifício. O que Ele precisa fazer mais? Quem é você? Ou quem você pensa que é? Para tentar viver sem Deus, para tentar levar a vida do seu jeito. Tem que obedecer, irmãos. Tem que obedecer porque esse Deus é maior do que nós. É maior do que nós. Não tem jeito não. Olha como nós somos frágeis. Como nós somos debilitados. Como nós somos limitados. Uma dependência total. A nossa saúde depende de Deus. Os nossos filhos dependem de Deus. Nossa vida financeira depende de Deus. Nós dependemos de Deus. A única coisa que Deus quer de você, Ele quer ser adorado por você. Ele quer ser seu amigo. É a única coisa que Ele quer. Ser seu amigo. Ele não quer nada de você, além disso. Você não precisa dizer, eu vou dar dinheiro, e Deus quer isso. Não fica tranquilo, não precisa de nada disso. Não precisa. Deus quer adoração. Deus quer o seu coração. É só isso que Ele quer. E simplesmente isso vai te fazer feliz na terra e vai te dar o céu. Olha que coisa legal. Você vai ser feliz aqui na terra, porque viver com Deus é vida em abundância. A gente enfrenta dificuldade, mas a gente se livra de todas. A gente atravessa a fornalha. Temos um Deus do nosso lado constantemente, que nos assiste, que cuida da gente. Temos um amigo, um consolador, onde a gente pode descansar nos braços dele no momento difícil. Nós podemos nos abrir com ele. Nós temos um amigo que nunca nos abandona. Nós temos um Deus que anda com a gente. E nós temos um Deus que vai nos salvar. Que vai nos levar para o céu. Vai nos levar para o céu quando essa terra for destruída. Antes Ele vai arrancar dessa terra os remidos e lavados no sangue dele. Vai salvar, irmãos. Novos céus e nova terra. Deus não precisa fazer mais nada. Nada. Porque Ele se revelou através da sua palavra. Ele se revelou através das coisas que são criadas. Ele se revelou através do sacrifício do próprio Filho. Ele não precisa fazer mais nada. E quem precisa fazer? Eu preciso fazer. Só me resta isso, me render a esse Deus. Aceitar esse Deus como meu único e suficiente Salvador. E me entregar verdadeiramente a Ele. E começar uma vida nova na presença dEle. Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Fica de pé no seu lugar.
Faz uma revisão na sua vida. Eu quero convidar aqui na frente aqueles que querem esquecer aquilo que sabem. Aqueles que querem se entregar verdadeiramente ao Senhor. Verdadeiramente ao Senhor, a esse Deus. Aquele que se rende à palavra dEle. Aquele que se rende à verdade dEle. Aquele que quer realmente conhecê-lo. Quer abrir o coração para conhecê-lo. Sai do teu lugar. A partir de hoje você é uma nova pessoa. A partir de hoje você é uma nova criatura. Deus está dizendo para você: aquilo que você conhece, aquilo que você sabe não te fez feliz. Se aquilo que você conhece, aquilo que você sabe não te fez feliz, eu quero convidar você a começar a aprender a partir de hoje. Se essa verdade tem poder para salvar você, se essa verdade tem poder para libertar você, e você crê nisso, que ela pode salvar a tua casa, pode salvar a tua família, pode salvar os teus negócios, você precisa sair do teu lugar e vir aqui na frente. Quero orar por você. E esse Deus verdadeiro que a Bíblia diz, Ele vai entrar na tua vida. Ele vai tomar conta da tua vida. Esse Deus verdadeiro e absoluto, Ele vai entrar na tua vida e vai transformar a tua vida. Saia do teu lugar e vem aqui. Você quer começar do zero, uma nova vida na presença dEle, um novo conhecimento, uma nova unção, uma nova caminhada na presença dEle. Saia do teu lugar e vem até aqui, que eu preciso orar por você. Esse Deus vai começar a mudar a sua vida. Talvez você nunca fez isso publicamente. Talvez você é uma pessoa que vem na igreja, mas você nunca fez isso publicamente, dizendo: eu aceito esse Jesus como meu Salvador. Eu aceito verdadeiramente esse Jesus como meu Salvador, como o Senhor da minha vida. Talvez você nunca fez isso. Você vem na igreja, você vai à igreja, mas você nunca fez isso. Profeticamente, declarando para esse Deus: Senhor, o Senhor é tudo para mim. Eu me rendo à tua palavra, a verdade da tua palavra, eu me rendo a ti. E a partir de hoje eu começo uma nova história. Sai do teu lugar. Aqueles que têm coragem, dá o primeiro passo. Sai do teu lugar e começa uma nova história, uma nova vida. É hoje o seu dia. Nós vamos adorar enquanto você vem. Sai do teu lugar, em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos, você vem. Senhor, quero viver pra teu louvor. Chega mais perto do altar. Te entregar tudo que sou, com meu viver. Publicamente você está dizendo: eu quero esse Jesus aí que foi pregado. Amado Rei dos Reis. Esse Jesus que está sendo pregado, eu quero ele. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Aleluia. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Deixa o Espírito Santo tomar você. Deixa o Espírito Santo trabalhar agora no teu coração. Teu louvor, te entregar tudo que sou. Deixa o Espírito ministrar. Com meu viver,
Deixa o Espírito Santo ministrar. Amado Rei dos Deixa ele te curar. Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão